Bom, pessoal, então vamos continuar nosso curso aqui. A gente vinha falando no último vídeo sobre energia, né, e trabalho. E agora a gente vai continuar falando sobre esse assunto, em específico falar um pouco sobre trabalho, tá? Bom, como eu estava dizendo para vocês, né, o trabalho ele é a forma que a gente tem de mudar a energia de um sistema. E aí a gente definiu o trabalho aí, usar a letra W para trabalho, em uma grandeza escalar, mas que é dada pelo produto escalar de dois vetores, tá? F e o deslocamento, vamos chamar D aqui, beleza? Esse produto escalar, ele pode ser escrito como sendo a componente da força, tá? Então, o módulo da força vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento e o módulo do deslocamento, tá? Então é comum a gente encontrar o trabalho escrito como sendo f de cosseno de θ, certo? Então, quem que seriam esses ângulos? Suponha que eu tenho um objeto que pode se mover, então ele pode ter um deslocamento aí, vou tentar fazer isso melhor. Nossa, meu computador está gritando. Aqui, D. E aí eu tenho uma força, certo? F, por exemplo. E esse ângulo é o ângulo entre esses dois caras. Então o que me importa lembrando que eu posso sempre decompor, né? Então, pegar só a força aqui, ó, eu sempre posso decompor essa força nas componentes Fx e na componente aí Fy, né? Lembrando então que a força vai ser dada pela soma dessas duas componentes. Beleza? Então, se a gente for parar para pensar, realmente quem ajuda o movimento aqui é a componente que é paralela ao deslocamento. Então, por isso que a gente tem aqui o Fx. E o produto escalar, que é essa bolinha aqui, né? Ele justamente fala isso. É o produto dos módulos levando em consideração as direções aí, né? Então, por isso que a gente tem. Isso é interessante porque, por exemplo, se eu tivesse uma outra situação, como eu disse para vocês no último vídeo, em que o deslocamento acontece nessa direção e a força ela é perpendicular, significa que o F não tem projeção, né? Então o trabalho, nesse caso aqui, ele vai ser nulo, né? Ou seja, essa força não contribui para o deslocamento. Agora, se essa força contribuir para o deslocamento, ou seja, se ela tiver uma componente na direção do deslocamento, eu vou ter um trabalho que ele é positivo, ou seja, estou injetando energia, tá vendo a força? Lembra que a gente baseou todos os movimentos na ação de forças. Força leva a aceleração. Então, eu estou injetando energia. Agora, se eu tivesse uma outra situação, exatamente como eu coloquei para vocês, em que eu tenho uma força que se opõe ao movimento, então, por exemplo, o deslocamento continua sendo para cá, então, nesse caso, a projeção vai formar um ângulo aqui de 180 graus, né? Π. E aí, o trabalho associado a essa força vai ser negativo, porque ela está tentando frear esse movimento, beleza? Bom, e aí, dentro das forças que a gente costuma trabalhar em mecânica, né? Que os sistemas mecânicos estão sujeitos, a principal delas, na verdade, é a força gravitacional. A força gravitacional, né, se eu colocar um sistema de referências aqui, é aquela, né, eu tenho um corpo que está a uma altura em relação ao chão, h, e aí ele está sob a ação de uma aceleração, e a gente chama essa força gravitacional aí de peso, tá? Vamos colocar um P, eu não gosto muito de usar o P, mas peso. Então, ou seja, se eu não estiver segurando esse cara aqui,
a Terra vai atraí-lo e ele vai ganhar uma velocidade. Por quê? Porque ele está sendo acelerado e o módulo da aceleração é proporcional aí à gravidade. Então, essa força ela realmente está tentando mudar a energia desse cara, porque ó, no início ele estava parado, né? Ele tinha o que a gente chama de energia potencial gravitacional, porque ele estava ali lutando contra a gravidade, mas ele está parado, então ele não tem uma energia cinética. Agora, se eu solto esse cara, então a gravidade faz o papel dela e ele desce. E ele chega aqui no chão com uma certa velocidade. Tá? Então, ou seja, ele ganhou energia cinética. Então, quem deu energia para esse cara? A energia não surge do nada, né? E foi justamente a interação da massa desse cidadão, desse corpinho aqui, com a Terra, né? Aí, isso tudo é feito através da interação dessa força que é a gravidade, beleza? Então, nesse caso, o trabalho, notem que o deslocamento, quem que é o deslocamento? É o carinha sair daqui e vir até aqui, né? Então, ele se deslocou desse tamanho. Se a gente fosse colocar aqui, ó, o deslocamento de um vetor, ele seria menos h na direção y, tá? Estou chamando ele de j, tá? Mas aqui é y. Beleza? E aqui é direção x. Por que menos? Porque ele está orientado aqui para baixo e ele anda h nessa direção a partir desse ponto. Como ele sai desse ponto aqui, se ele sai de h menos h, ele chega no zero. Então houve esse deslocamento. E a força, que é o peso desse cara aí, vai ser o quê? Vai ser massa vezes a aceleração da gravidade. Só que a aceleração da gravidade ela vale menos g na direção y. Então eu posso escrever menos mg y. Mais uma vez o menos é porque eu orientei o sistema para cima, tá? Então, quem que é o trabalho? Trabalho é o produto escalar de F vezes o deslocamento, tá? Então, lembrando que isso aqui vai ser dado pelo módulo da força vezes o módulo do deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre eles. Mas está vendo que o deslocamento, vamos desenhar ele aqui, ele aponta para baixo. E a força também aponta para baixo. Então, não existe, o ângulo entre esses dois caras é nulo. Então isso aqui vai ser o módulo, tá vendo? Ó, o módulo mg da força, certo? Escalar, né, vezes, na verdade, o módulo do deslocamento, nesse caso vai ser h, certo? Então, isso aqui me dá mgh, que é exatamente o quanto de energia, vou escrever aqui, energia, não é ganha, né? Mas energia associada a essa queda, né? Então, esse vai ser exatamente o tanto de energia com que ele vai chegar no solo aqui, né? Então, é importante a gente salientar que o trabalho da força gravitacional ela independe da trajetória durante o movimento. Por quê? Porque essa força ela é conservativa, né? Ela não dissipa energia, se a gente estiver desprezando o atrito, lógico, não dissipa energia durante a queda. A força gravitacional não dissipa energia, não preciso nem pensar no atrito. Né? Mas pensando no sistema como um todo, a gente não tem dissipação de energia, tá? A força da gravidade também ela é conhecida, como eu disse para vocês, como peso. E para a gente, o peso ele é diretamente proporcional à massa, porque na superfície da Terra a gente justamente considera que o módulo da aceleração da gravidade ele é constante. No entanto, a gente sabe que o módulo da aceleração da gravidade, conforme a gente vai se afastando da Terra, ele diminui, tá? Então, ou seja, depende de onde a gente está. Inclusive, a gente pode até mensurar a diferença da aceleração da gravidade em diferentes altitudes, certo? Se eu estiver numa região de maior altitude, então eu vou ter aí uma menor aceleração da gravidade,
Então, numa descida, o trabalho da força que a gravidade faz é positivo, porque ele está dando energia cinética, né? Então ela contribui com o movimento. Agora, se eu estivesse tentando subir, né, então eu tivesse uma outra situação, que ao invés de estar descendo, o corpo começa aqui de baixo, vamos manter as cores. Né? Nesse caso, o deslocamento é para cima, D. E o peso vai ser sempre para baixo, P. Então, o ângulo entre P e D, né? Então, como que a gente pode definir aqui o ângulo entre P e D? Como que a gente faz? Por exemplo, DP. Opa, tá difícil. Então, assim, ângulo entre P e D vai ser de π, né? Que é o tal dos 180 graus. E aí o cosseno de π é menos 1. Então tá vendo? Então o trabalho continua sendo força escalar deslocamento, que é dado pelo módulo da força, mg vezes o módulo do deslocamento. Vamos supor que ele consiga chegar até aqui, ó, exatamente no ponto H. Tá? Então houve um deslocamento de H, tá? E aí o que aparece aqui é um menos 1. Né? Esse menos 1 vem do cosseno de θ. Então, esse trabalho aqui é menos mgh, o trabalho que a força fez durante esse deslocamento. Está vendo que ela está diminuindo a energia. Então, a energia do sistema é diminuída de menos mgh. Entendeu? Então, eu tenho uma redução da energia. Significa que a força está atuando contra o movimento. Tanto que esse cara, se não tiver nada puxando ele para cima, ele para. Certo? E aí, na hora que ele para, ele volta a descer. Beleza? Bom, esse é um caso especial, né, de força que a gente usa muito na mecânica, mas isso vale para qualquer força associada a qualquer movimento. Inclusive, esse conceito de trabalho ele pode ser estendido para as outras áreas, né? Então a gente pode ter trabalho térmico, trabalho mecânico, trabalho eletromagnético. O que muda é a definição. No caso da mecânica, a definição vai ser essa, conforme eu coloquei aqui para vocês, né? De força escalar deslocamento, tá? Porque mecânica tem a ver com deslocamentos. Beleza? Mas a gente pode pensar também no trabalho total. Certo? Porque imagina que eu tenha um sistema que ele esteja sob a ação de várias forças. Né? Então tem duas formas de eu calcular. Então pensa o seguinte, eu tenho um sistema que ele está se deslocando, tá? Não vou colocar o deslocamento, mas ele está sob a ação de várias forças. Por exemplo, eu tenho uma força aqui, tem outra lá, tem outra para cá, certo? E de alguma forma esse cara está se deslocando. Beleza? Então ele foi para lá. Como é que eu calculo o trabalho? Então eu posso, ou o trabalho total, né, na verdade. O trabalho total ele vai ser dado pela força resultante escalar o deslocamento, certo? Então eu calculo a força resultante. A força resultante vai ser dada pela soma, né? Esse símbolo significa soma, e I de 1 até N de todas as I forças. Né? Então, por exemplo, a força 1, força 2, força 3, até a força N. Então é uma soma vetorial, daquelas que a gente já fez bastante. Eu somo todas as forças. Olho para o deslocamento, tomo um produto escalar. Né? Então, no final das contas, em termos dos módulos, isso aqui seria o módulo da força resultante, vezes o módulo do deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre a força resultante e o deslocamento. Tá? Agora, eu poderia fazer diferente. Eu poderia calcular o trabalho de todas as forças. Então, por exemplo, pensa na iésima força, trabalho I. Ele vai ser o produto escalar da iésima força com o deslocamento, certo? E aí, o trabalho total vai ser a soma de todos os trabalhos, de 1 até N aqui. Então, vamos supor
que eu tivesse 3 forças agindo sobre um sistema. Tem uma para cá, F1, tem outra para lá, F2, e tenho outra para cá, F3. Tá? Quem que é a força resultante? A força resultante vai ser F1, né? Vou voltar ao símbolo de soma aqui, só para... Então vai ser a soma de I de 1 até 3 de FI, que nada mais é do que a mesma coisa que escrever. Quando I igual a 1, F1. Quando I igual a 2, F2. Quando I igual a 3, F3, tá? Então essa é a força resultante. Agora vamos pensar que esse cara, né, eu só estou desenhando separado para não gerar muita confusão. Ele está num deslocamento nessa direção aqui. Ele tem esse deslocamento D aqui, tá? Deixa eu só escrever direito isso. Tenho esse deslocamento D nessa direção. Quem que é o trabalho? Então o trabalho total vai ser produto escalar disso com D. Pronto, né? Então, se eu sei o vetor, eu consigo calcular o módulo, a gente já calculou o módulo de vários vetores, vezes o cosseno do ângulo entre a força resultante. Vamos supor que, por exemplo, a força resultante dessas três estivesse aqui, ó, mais ou menos, sei lá. Força resultante. Então, seria esse ângulo que está aqui. A outra forma de fazer é calcular o trabalho, né? Então, essa é uma forma. A outra forma é calcular o trabalho, que a primeira força faz, então vai ser F1 escalar D. Então isso aqui é o módulo, né, de F1 e D vezes o cosseno entre F1 e D. Tá? Então tá vendo que eu vou ter vários ângulos aqui. Eu calculo W2, né, o trabalho 2, F2 escalar D, que é igual a F2 módulo de D vezes o cosseno de θ F2 escalar D, e aí depois eu tenho W3, que vai ser F3 escalar D, que é igual a F3, o módulo de D, vezes o cosseno de F3D, certo? Então eu tenho esses três, desenho isso melhor aqui, tenho esses três trabalhos. O trabalho total vai ser a soma de I de 1 até 3 de WI, né? Então vai ser W1, W2 e W3, beleza? Então esse é o trabalho total, vai ser o quanto de energia a força resultante, porque note que assim, o que é importante para o movimento sempre vai ser a força resultante, tá? Então, vamos tentar fazer um exemplo. Vamos supor que eu tivesse um sistema, sei lá, pode ser qualquer coisa. A gente pode voltar nosso passarinho aí. E que esse passarinho, ele está voando e ele se desloca através de um vetor D. E aí esse vetor D, vou chamar ele assim de... Ele anda 10 na direção X, mais 20 na direção Y, tá? Metros. Beleza? Agindo sobre esse pássaro, a gente sabe que a gente tem o peso, né? Então o peso dele está aqui. A gente sabe que agindo sobre esse pássaro, eu vou mudar o desenho, porque assim, para não virar bagunça, tá? Então é o mesmo pássaro, o mesmo movimento. No entanto, só para eu colocar as forças separadas. Então, a gente tem aí o peso, a gente tem a força de sustentação, não de arrasto, força de sustentação, e eu tenho aí a força de arrasto. Tá? Então, por exemplo, o peso vai ser, vamos supor que ele pese 10 newtons. 10 newtons, só que na direção menos y, né? Porque, mais uma vez, nosso sistema de referência é esse aqui. Tá? Então o peso é para baixo. Então ele vale menos 10, vamos colocar inteiro, né? Vale 0 na direção x, tá vendo? Porque eu não tenho componente na direção x.
e menos 10 newtons na direção y. Tá? A força de sustentação, vamos colocar que ela valha 1 na direção x e mais 1 na direção y newtons. Beleza? E a força de arrasto, ela vale menos 1 na direção x e mais 3 na direção y. Beleza? Então, tá. O que eu preciso fazer? Primeiro ponto é calcular a força resultante. Como a gente já está em termos dos versores, é mais fácil. Basta eu somar, né? Então vai ser 0 mais 1 menos 1. Então 0 na direção x. E aqui eu tenho menos 10 mais 1 mais 3. Então dá menos 10 menos 4, menos 6 na direção y. Então essa é a força. Beleza? Agora, eu sei a força, eu sei o deslocamento. Eu preciso saber o ângulo entre eles. Como é que eu calculo o ângulo entre dois vetores? Né? Eu posso primeiro calcular qual que é o ângulo desse cara com a direção horizontal, depois o ângulo desse cara com a direção horizontal e calcular o ângulo. Né? E aí como é que a gente faz? Bom, a gente volta lá para a nossa boa e velha trigonometria. Então eu tenho o vetor D, que tem componentes, né? dx, que a gente sabe que vale 10 aqui, dy, que a gente sabe que vale 20, e o módulo dele aqui a gente consegue calcular. Então o primeiro ponto é, calcula o módulo do ângulo D. Isso aqui vale raiz quadrada dos quadrados das componentes. 10 ao quadrado mais 20 ao quadrado. Beleza? Então eu sei calcular isso. Eu sei que o ângulo que eu quero é o ângulo horizontal, por exemplo. Tá? Para facilitar a nossa vida, vamos calcular o ângulo dele com a horizontal mesmo. Tá? Então, olha para esse triângulo. Eu sei que a tangente desse ângulo vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, tangente do ângulo θ aí, que é o ângulo que o D faz com a horizontal, é cateto oposto, dy sobre dx, certo? Então, eu consigo colocar os valores, isso vai ser 20 sobre 10, que é 2, tá? E aí, para determinar o ângulo, eu tomo a função inversa aqui, que é o arco tangente. Isso tudo tem lá na calculadora. Arco tangente de 2. Beleza? Então, tá aqui. Então, tranquilo. Agora, eu tenho que calcular o ângulo que esse cara faz com a horizontal. Na verdade, eu já sei. Por quê? Se ele não tem projeção na horizontal, ele não faz ângulo nenhum com a horizontal. Né? Significa que esse vetor resultante, FR, que está aqui, ele está simplesmente para baixo. Então, o ângulo que ele faz com a horizontal, vou pôr o θ azul aqui, é π sobre 2. Eu não tenho nenhuma projeção, né? Então, eu tenho aqui, ó, π sobre 2. Como é para baixo, né, eu poderia ter colocado aqui 3π sobre 2. Tá? Porque ele aponta para baixo. Né? Significa que se eu puser um sistema de referências, esse aqui não é o melhor deles, é o seguinte, é melhor fazer isso aqui, né? Eu coloco x, y, se eu começar a contar no sentido horário, é esse ângulo aqui, ó, tá vendo? Esse ângulo aqui é 270 graus, 3π sobre 2. Beleza? Agora, quem que é o ângulo que eu estou procurando? Então vamos lá. Eu vou ter o ângulo D aí. Vou desenhar de novo o sistema cartesiano, só para fazer passo a passo. Então eu tenho aqui x, horizontal, y, na vertical. Eu tenho o vetor vermelho aí, que é o D, por exemplo, ele está aqui. Esse é o ângulo θ, certo?
E aí eu tenho o vetor azul que está aqui. E o ângulo entre eles, né, a gente considera esse cara que está aqui. Ó. Beleza? Mesmo porque o cosseno com uma função par podia ser esse aqui também. Então não muda muito. Bom, então eu sei que esse ângulo que está aqui vai ser tudo isso menos isso. Então o ângulo entre D, vamos mudar de cor? O ângulo aí entre D, θ, entre F e D vai ser 3π sobre 2 menos esse pedacinho que está aqui, menos o θ, que é o arco tangente de 2. Beleza? Então está aqui. Eu tenho esses dois ângulos. Agora eu posso calcular o trabalho. O trabalho é o módulo da força resultante. O módulo da força resultante é o módulo desse vetor. Então a gente precisa calcular, né, o módulo da força resultante, vezes o módulo do vetor D, que é esse cara que está aqui. Então, módulo do vetor D, vezes o cosseno do ângulo entre eles, que é 3π sobre 2 menos o arco tangente de 2. Tá? Isso aqui vai dar um número. E se eu usar a força em Newton, o deslocamento em metros, a unidade disso aqui é Joule, que é a unidade de energia. Beleza? Então esse é o trabalho. Você fala, nossa, Nil, mas que complicação. Então, é complicado fazer desse jeito por conta da definição que a gente usou para o trabalho. Módulo da força, módulo do deslocamento, módulo vezes o cosseno do ângulo entre os dois. Isso aqui é dado pelo produto escalar de F vezes D. E o produto escalar ele é uma propriedade muito fácil de calcular quando a gente tem as coordenadas. Então, como é que eu calculo o produto escalar? Produto escalar de dois vetores, suponho que eu tenho um vetor A e eu tenho um vetor B. Ele vai ser o quê? Vai ser a componente x do A vezes a componente x do B, mais a componente x, y do A, vezes a componente y do B, mais a componente z do A, vezes a componente z do B. Tá? Então, por exemplo, suponha que o A seja um vetor bidimensional que valha 10, 10. E que o B valha menos 2, 3. Então, o produto escalar de A e B vai ser componente x do A vezes componente x do B. Então, vale 10 vezes menos 2, mais componente y do A vezes componente y do B. 10 vezes 3. Então, isso aqui dá menos 20 mais 30, que é igual a 10. Então, está aqui, esse já é o produto escalar. No nosso exemplo, a gente tinha que o vetor f valia isso aqui, 0 na x menos 6y. Então é 0x menos 6y newtons. Né, o vetor resultante aqui. O vetor d, que é o deslocamento, ele valia, cadê ele aqui? Lá em cima, ó, 10 e 20. 10x mais 20y metros. O produto escalar de f com d vai ser componente x vezes componente x, então 0 vezes 10, mais componente y vezes componente y, menos 6 vezes 20. Então, isso aqui dá 0, menos, e aí esse aqui dá 6 vezes 20, que dá 120. Né? As unidades, se vocês lembrarem, aqui eu tinha Newton vezes metro, Newton vezes metro, e Newton vezes metro é igual aqui, Joule. Então tá aqui, tá calculado o trabalho. Tá vendo? Eu não precisei me preocupar com todos os ângulos. Então, às vezes, essa definição em termos dos ângulos, ela pode complicar. E aí é mais fácil usar essa definição. Então, façam a conta. Isso aqui, ó, tem que dar menos 120 Joule. Beleza? Tranquilo? Então, com isso, a gente encerra esse
exemplo, tá? Então eu vou deixar alguns problemas para que vocês façam aí, para testar, para treinar, mas no final das contas é esse tipo de continha que a gente faz, né? Eu tenho que olhar para os vetores mais uma vez, eu disse para vocês que isso ia ser importante, e para calcular o valor do trabalho, beleza?